E olha só, bateu o desespero em ministros do Supremo Tribunal Federal e agora você vai ver mais um escândalo aqui que a Malu Gaspar, ali do Jornal Globo, vai mostrar aqui mais uma vez, pessoal. Olha só, os ministros estão em desespero e a Malu Gaspar vai mostrar o que aconteceu agora, pessoal. Quando a gente pensa assim que já viu tudo em Brasília, olha só o que ela vai mostrar agora, inclusive a vida dela até precisa de segurança particular porque ela está mostrando tudo. Veja agora aí, o deputado Gustavo Gaia vai trazer para nós, porque tá para acontecer uma CPMI do Banco Master ali e tem ministro que vai cair por causa dessa CPMI. E agora você vai saber esse novo escândalo que foi denunciado pela Malu Gaspar mais uma vez. Dá um like neste vídeo, pessoal. Se inscreve aqui no canal, aqui embaixo, aqui, ó. Se inscreve para ver outras matérias como essa. Realmente a corda esticou e parece que vai arrebentar. Confira aí e voltamos logo em seguida com outra matéria de cair o queixo. Confira. Quando você pensa que não tem como piorar, a gente descobre que no fundo do poço onde o Brasil se encontra tem um porão. Você com certeza se lembra daquele evento quando na CCJ nós tínhamos maioria para aprovar o voto impresso auditável e aí os ministros do STF foram até o Congresso, sentaram com os presidentes dos partidos e determinaram que houvesse uma mudança na composição da CCJ para que o voto impresso não fosse aprovado. Você se lembra disso? Aquilo foi uma interferência absurda, uma aberração que só acontece no Brasil. Ministros da Suprema Corte interferindo na votação de representantes eleitos porque eles não queriam que o Brasil tivesse voto impresso e auditável. A gente achou que nunca aconteceria de novo, um escândalo como esse seria apenas uma vez, ou como a Carmen Lúcia, censura só até o fim da eleição, tá? O que os ministros do STF estão fazendo agora, alguns deles, conseguem superar isso. Nós estamos vivendo diante de um dos maiores escândalos envolvendo um banco na história do Brasil. Escândalos que arrastam para dentro dessa celeuma nomes dos próprios ministros do STF. Dias Toffoli com seus irmãos, primo, esposa do Alexandre de Moraes, viagem de jatinho, 17 conversas com Galípolo, o próprio Vorcaro se encontrando 4 vezes com Lula. Então aí nós conseguimos o recorde de assinaturas de deputados e senadores querendo uma CPMI do Banco Master. Lembrando, CPMI ela é automática. Assim que houver a primeira sessão do Congresso, ela tem que ser instalada. Não é uma decisão do Alcolumbre, é uma decisão do Hugo Mota. Essa é a grande diferença de CPMI, que é mista, para CPIs. Por que eu estou te falando isso? Cara, eu estou sinceramente começando a ficar com medo pela segurança dessa mulher aqui, ó, Malu Gaspar. Ela tem se mostrado, ultimamente, da imprensa tradicional, uma jornalista de verdade. Olha o que ela publicou. Ministros do STF pressionam Alcolumbre contra a instalação da CPI, na verdade é uma CPMI, tá? Da CPI do Master. Peraí, mas como que eles vão pressionar o Alcolumbre se ela é automática? Eles estão determinando que o Alcolumbre ignore o regimento interno do Congresso? Vamos dar uma olhada na matéria? Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, têm pressionado integrantes do Senado, não é só Alcolumbre, é integrantes do Senado, ou seja, senadores, especialmente o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, para barrar a instalação da CPMI do Master. Os dois ministros e seus familiares possuem conexões com o dono do banco, Daniel Vorcaro, e por isso temem a abertura de uma nova frente de investigação no Congresso Nacional. Só para lembrar, o Alessandro Vieira, senador, que é relator da CPI do crime organizado, apresentou um documento convocando a esposa do Alexandre de Moraes para explicar o contrato de 129 milhões com o Banco Master, no qual ela praticamente não defendeu o banco em nada. A pressão de uma ala do Supremo contra a CPMI foi confirmada pela equipe da coluna com 3 fontes que acompanham de perto a discussão dos bastidores entre os interlocutores de Alcolumbre e membros próprios do Senado. Procurados, os ministros não se manifestaram. É claro que eles não vão se manifestar, assim como não se manifestaram sobre o contrato, a viagem no jatinho, os primos, o Tayaya, os irmãos do Dias Toffoli, o primo do Dias Toffoli, a empresa de fachada que ele criou no nome do irmão. O pedido de instalação do CPI mista foi protocolado na última terça-feira, com apoio de 281 parlamentares, gente. 42 senadores e 239 deputados. 42 senadores já abre o impeachment, tá? Mais que o número mínimo de assinaturas exigidos para o grupo sair do papel, que são 27 senadores e 171 deputados, ou seja, 198 parlamentares.
O PL de Jair Bolsonaro é a sigla com o maior número de assinaturas. De acordo com relatos obtidos pelo blog, os ministros têm alegado que a CPMI, caso seja instalada, poderia aprofundar o desgaste da imagem do Supremo. Então, ó, gente, não abre essa CPMI, não. Vai ficar mais difícil pra gente ainda falar que a gente defende a democracia, que a gente luta contra a corrupção. Não desgasta a gente, não. Em um momento em que a atuação do Toffoli, relator do caso Mastro, entrou na mira da opinião pública e de colegas do próprio tribunal. Lembrando que o Fachin pediu um código de ética, Toffoli e Alexandre de Moraes fazem discurso contra o código de ética. É normal, tá? Toffoli tomou uma série de decisões controversas, entre elas a imposição de um sigilo às investigações, a convocação de uma cariação antes mesmo que fossem colhidos depoimentos e a ordem para que o material apreendido na segunda fase da Operação Compliance Zero fosse remetido diretamente ao seu gabinete. Cara, isso aqui é tanta coisa absurda, só nesse trecho aqui, ó. Só nesse trecho aqui eu fico pensando, meu Deus, o Brasil virou um bostil, mas nós somos um cabaré. Os magistrados temem também a convocação de seus familiares. Quais familiares? Os irmãos do Toffoli, primo do Toffoli, esposa do Alexandre de Moraes, para apresentar esclarecimentos à CPMI. Conforme revelou o blog, o contrato do escritório da advogada Viviane Barça de Moraes, mulher de Alexandre de Moraes, com o Master, previa pagamento de 3,6 milhões todo mês, ao longo do período de 3 anos, totalizando 130 milhões. Essa questão foi deixada de lado no depoimento de Vorcaro prestado. Pois é, no depoimento do Vorcaro, onde o Dias Toffoli determinou quais seriam as perguntas, não foi falado nada sobre esse contrato. Mas resumindo, nós estamos diante de um momento onde ministros do STF estão ameaçando e interferindo para que não seja instalada uma CPMI para investigar um crime que o nome deles está envolvido, mas eles defendem a democracia. E se você achar ruim, PF na sua casa às 6 horas da manhã, vamos inventar um inquérito absurdo aqui contra você e você vai ter suas redes derrubadas, conta bancária, porque você é um perigo para o Estado Democrático de Direito. O que importa no Brasil não é a democracia, são as instituições. A instituição, ela é a personificação da democracia. Ler isso aqui e achar que as coisas no Brasil estão normais, cara. Se nós não fizermos maioria no Senado, o Brasil não pode nem falar que vai virar Venezuela, porque até a Venezuela já está voltando a ser democracia, né? O Brasil vai ser a Venezuela da América Latina. Olha só, agora tem uma outra matéria muito importante, porque o que acontece? O Fachin, que agora é o presidente ali do STF, ele quer de todas as formas colocar ali um conselho de ética, né? Quer formar um código de ética ali para o Supremo Tribunal para poder lavar sua alma e sair de alma lavada. Porém, o Moraes e o Toffoli não quer e deu bate-boca ali no STF, deu confusão ali. O advogado Jeffrey Schickini, esse mesmo aí que participou do julgamento de Jair Bolsonaro, ele vai mostrar aqui agora, olha as palavras do Moraes sobre esse novo conselho de ética aí que quer ser criado, mas que eles não querem, e agora você vai saber por que eles não querem. Confira aí, é muito importante esse vídeo, confira. Não há como negar, Alexandre de Moraes é infinitamente mais habilidoso politicamente que os demais ministros. Ele literalmente engoliu o STF. Após apertar Fachin, ele fez o presidente da corte recuar naquilo que era seu maior sonho, um código de conduta. Moraes mexe esse tabuleiro como ninguém naquele STF. O que será que está por trás disso? Mas Moraes e Toffoli reagem a código de conduta de Fachin. Legislação atual basta. Logo na sequência, no dia seguinte, Fachin cancela a reunião para discutir código de ética no STF. Adiamento de almoço ocorre após Moraes e Toffoli darem recados contra novas regras. O que será que tem nesse tabuleiro que fez Fachin recuar? Alexandre de Moraes, com seu histórico de Ministério Público, de advocacia, secretário de Segurança Pública, ele engoliu todos os demais ministros. Hoje não há como negar, o STF é dele. Ele fez o Fachin recuar no seu maior objetivo como ministro da corte. O maior objetivo de vida do Fachin como presidente do STF era a criação desse código de conduta. E ontem, Alexandre de Moraes, publicamente, no microfone, apertou o Fachin. No dia seguinte, Fachin já recuou. E Moraes ainda triplicou a aposta, como sempre. Foi para cima até da imprensa, deu recado para todo mundo. Quem manda no Brasil sou eu
e não vou me curvar, não importa o que aconteça. Vejam essa fala do Moraes, chega a dar dozinha dos magistrados, né? Coitadinhos, como a vida deles está difícil. Como é difícil ser ministro da Suprema Corte nesse país. Olhem isso daqui. Parece, presidente, boa parte da imprensa, alguns críticos do Supremo Tribunal Federal, parecem ou por desconhecimento, ou por má interpretação, ou, infelizmente, muitos por absoluta má-fé, que não há vedações aos magistrados e que os magistrados não observam e não respeitam essas vedações. Não há nenhuma carreira pública com tantas vedações como a magistratura. Já começam as vedações constitucionais. O magistrado não pode fazer mais nada na vida. Só o magistério. O magistério pode dar aulas, pode dar palestras. E como o magistrado só pode dar aulas e só pode dar palestras, passaram a demonizar palestras dadas por magistrados. Todas as carreiras podem ser sócio comercial, inclusive atuando, podem exercer em outros horários outra atividade. O magistrado não. Pode dar aula e pode dar palestras. Por falta do que criticar, daqui a pouco também a má-fé vai para quem dá aula nas universidades. O magistrado não pode receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo. O magistrado não pode ter ligação com o processo que julga. E o magistrado, todos os magistrados, inclusive os magistrados desta Suprema Corte, não julgam nunca nenhum caso em que tem ligação. Para quem assistiu o vídeo que eu postei ontem, eu mostrei que em 2023 o Dias Toffoli deu uma canetada no caso da JF, que sua esposa era advogada e suspendeu multa de 10 bi. Então, alto lá. Mas não parou por aí. Moraes, inclusive, defendeu a possibilidade de magistrados serem sócios de empresa, receberem dividendos. Ressalvadas as exceções previstas em lei. E a Loman diz que não pode ser sócio dirigente. Se assim não fosse, ministro Cássio, nenhum magistrado poderia, por exemplo, ter alguma aplicação no banco, ações de um banco. É acionista do banco. Então não vai poder julgar ninguém no sistema financeiro. Isso, Alexandre, teria que doar a sua herança a alguma entidade de caridade. Óbvio que todo mundo é livre para fazê-lo, mas se ele tem um pai e uma mãe que é acionista de uma empresa, dona de uma empresa, ou de fazenda, vários magistrados são fazendeiros, vários magistrados são donos de empresas, e eles, não exercendo a administração, eles têm todo o direito de receber os seus dividendos. Isso São proibidos de ter a gestão. A gestão. Isso é não deixar o magistrado na bolha. Quase que eu fico com dó da profissão de ministro do STF. Fato é que está instalado o cabo de guerra e Alexandre de Moraes é nitidamente mais forte que os demais nessa guerra. Por isso eu digo, precisamos de uma reforma no sistema de justiça. Não há outra saída para o Brasil. Ninguém questiona o que está na Constituição. O que se questiona é o que é feito fora da Constituição. Receber banqueiro em helicóptero, em resort, que irmão é laranja, contratinho de 129 milhões. Pera lá. Ninguém está questionando aquilo que a Constituição da República permite. Ser acionista não sendo sócio administrador, ninguém discute isso. O que se discute é a esposa ser advogada e depois que o ministro se torna ministro do STF, o escritório da esposa quadriplica o faturamento e ações no STF. Pera lá. Vocês sabem o que está acontecendo, vocês sabem do que se trata. Ninguém está querendo criar aqui pelo em ovo. Apenas exigimos que a lei seja corretamente aplicada. É disso que se trata. Eu sou Jeffrey Chicchini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. E olha só, agora nós vamos trazer uma matéria que é realmente assim estarrecedora. Pessoal, ministro de Lula comprou uma casa de 9,2 milhões de reais, né? Porque realmente o pai dos pobres ajuda os pobres e ajudou os seus ministros. E aí, essa casa de 9,2 milhões de reais
Na verdade, ela custava 4 milhões de reais. Mas você vai entender essa história aqui, pessoal. Olha só, é tanta confusão nesse país, é tanto rolo. Mais uma para você. É um ministro que já foi ministro do Supremo Tribunal e agora é ministro do Lula. Preste atenção nessa matéria, o pessoal da Rádio Auriverde vai trazer. Inclusive, você deve se inscrever lá na Rádio Auriverde, porque vale muito a pena o conteúdo. Veja aí a matéria. Pois é, Pitoli, a informação é a seguinte: em 2024, o então ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, comprou por 9 milhões e 400 mil um imóvel de Alan de Souza Young, conhecido como China. Não é o Forever Young do Alphaville, tá? Ele foi alvo da Polícia Federal. Porque eu brinquei, o sobrenome é Young, né? O nome dele é Forever, Forever né? Young. Forever Young. Ele foi alvo da Polícia Federal por uma sonegação bilionária no setor de combustíveis. A aquisição foi feita com o uso da empresa familiar que mantinha em sociedade com seus filhos. Meses antes desse negócio, a casa havia sido vendida à esposa de China por 4 milhões de reais. Um mês após a venda, a residência foi bloqueada pela Justiça Federal de São Paulo em virtude do descobrimento das investigações contra esse Alan de Souza Young. Isso significa que ela não pode ser vendida e que, se os investigados forem condenados, ela inclusive pode ir a leilão. A compra da residência foi efetivada em março de 2024, um mês após a posse do ministro Lewandowski como ministro da Justiça. Naquele momento, China era investigado já há muito tempo pela Polícia Federal, já havia sido condenado por adulteração de combustível, né, adulteração de gasolina, e também já tinha sido alvo de uma operação por sonegação de imposto em impostos de combustível. No ano seguinte, ele passaria a ser alvo da Operação Carbono Oculto, né, em 2025, sob suspeita de ser um dos braços de um grupo de empresários ligados ao primeiro comando da capital. Barroso, desculpa, eu não estou entendendo. Quem comprou o imóvel? Lewandowski. O imóvel de 4 milhões ele comprou por 9? Comprou por 9. Isso. De um investigado da Carbono Oculto. A esposa do Alan de Souza Young havia comprado esse imóvel por 4 milhões. E o Lewandowski Aí, pagou tempos depois, 9.400. o Lewandowski pagou 9.400 nessa compra. Valorizou pouco, hein? Uma valorização. De 4 milhões para 9 milhões e 400 mil. Isso. Quem comprou foi Lewandowski com a participação dos filhos que tem um escritório. É isso aí. Essa é a informação. E tá indo para que lado isso aí, Barroso? Então, aí a questão é a seguinte. No ano passado, China foi alvo da Operação Carbono Oculto, sob suspeita de ser aí esse braço aí, um dos envolvidos em relação àqueles empresários que tinham ligação com o PCC. E a operação foi deflagrada durante a gestão do próprio ministro Ricardo Lewandowski, enquanto ministro da Justiça. Aí para o Estadão, porque quem revelou essa informação foi o Estadão, o Lewandowski garantiu que a compra foi feita de boa fé, que não conhecia e nunca tinha tido contato com os vendedores e que tem brigado para resolver essa questão com a regularização do imóvel ou, eventualmente, até com a sua devolução e ressarcimento do valor pago, uma vez que ele nunca pôde ser efetivamente considerado o dono da residência. E aí é essa questão que envolve esse imbróglio, porque ele comprou uma residência que foi bloqueada pela justiça, né? Essa residência estava bloqueada por conta dessa operação. Segundo o ex-ministro, a compra foi feita logo após assumir o cargo no Ministério da Justiça por uma questão de segurança. Ele morava em uma casa de rua e preferia, naquele momento, a segurança em um condomínio fechado. A casa em questão foi apresentada a ele por um corretor de imóveis. Aí ele diz ao Estadão, aspas, eu fui, na verdade, ver uma outra casa, mas achei que era muito próxima ao muro. Não tinha a segurança que eu buscava. Aí o corretor me falou dessa casa, a casa que estava à venda, e fomos ver. Fecho aspas, é o que disse o Lewandowski ao Estadão. Ele diz ter conhecido os proprietários apenas na ocasião do negócio e que eles apresentaram todas as certidões e documentos comprovando que a casa estava em situação regular. Ainda segundo o ex-ministro, não teria como saber que Alan de Souza Young era investigado porque todos os processos relativos a ele corriam em segredo de justiça. Ele disse que o preço pago foi valor de mercado e o fato de os donos anteriores terem pago bem menos pelo imóvel foi simplesmente pela questão de ele ter sido vendido em leilão. O ex-ministro também enviou uma nota à reportagem cuja íntegra está disponível lá no site do Estadão. Então, ele diz que comprou a casa dessa família que havia comprado de leilão. Então, a família pagou um valor abaixo do mercado porque, teoricamente, teria adquirido de leilão, a esposa do Yang, do China. E aí ela comprou por 4 milhões, ele comprou por 9.400
e aí o imóvel já estava bloqueado. Aliás, ele não pode, como eu disse, nem ser considerado efetivamente dono, porque ele pagou por algo que está bloqueado pela justiça. Bom, primeira dúvida que eu coloco aqui. Quem comprou a casa do Forever Young aí foi o famoso quem? Sabe por quê? Veja, é claro, estou brincando. O ministro da Justiça e Segurança Pública no Brasil comprou uma casa de 9.400.000 reais e não sabe de quem? Ah, desculpa. Me chama de o idiota, o burrão, o jumento. Eu fiz jumentologia na faculdade. Eu sei que eu fiz jumentologia. Inclusive, fui um dos melhores alunos da classe, né? Mas não precisa ofender assim também. Lewandowski, um pouquinho mais de virgindade, né? Veja, a gente está tratando de algo. Eu não estou tratando de uma pessoa comum comprando um imóvel de outra pessoa comum. Eu estou tratando do ministro, a mais alta autoridade da Justiça e Segurança Pública dentro do Poder Executivo no Brasil. Veja, e vou dar um desconto, hein? Se fosse a Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, comprando uma casa e não viu, é capaz de eu pudesse até dar um desconto. Tipo, pô, a Marina Silva também. Mas eu estou falando do ministro da Justiça, da Segurança Pública. Olha, não, eu queria me blindar, eu queria porque eu fui por um cargo, eu queria ir para um condomínio fechado, eu morava numa casa de rua. Beleza. Aí o ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil decide comprar uma casa. Amigo, a gente, pessoas, nós que somos comuns aqui do andar de baixo e põe alguns andares para baixo dessa turma, você vai fazer qualquer compra de uma casa. Você não vai investigar. Quem é? Tá tudo certo, documentação tá ok. Quem é? Não, é o China, tá na operação. O cara que sonegou imposto. Como assim, cara? Bom, esse é um ponto, tá? Isso para parar, ficaria legal eu parar aí. Faltou investigação, faltou apuração, seria interessante se eu parasse aí. Mas eu preciso ir para um outro ponto perigoso. Mas eu não posso deixar de passar por ele. Todos sabem, né, que coerência baliza o nosso trabalho por aqui. Não posso faltar com a coerência. Nós vivemos num negócio, e não dá para esconder mais, que se chama narcoestado. Onde? Na Venezuela? Não, aqui no Brasil. Nós vivemos num narcoestado. Só o Lula tem dificuldade de admitir, né? O próprio Lewandowski teve dificuldade de admitir, por exemplo, que são organizações terroristas. Eu vou contar só uma história aqui, um parêntese, mas você vai entender onde eu vou chegar aí. Agora, esse final de semana, em São João de Meriti, terra do meu amigo Fernando Sérgio, ouvinte querido da Auriverde, sempre ali no chat, Fernando, tivemos um caso de uma garota, 13 anos. Ela foi a um baile funk. Aí você vai falar, pô, 13 anos e para um baile funk? Pois é. É a realidade da comunidade. Concordo? Não concordo, né? Mas essa garota de 13 anos foi... A minha menina, Laura, minha filha, já teve 13 anos. Eu sabia perfeitamente onde ela estava com os seus 13 anos, né? Sei hoje, com 19, imagina com 13, o tamanho do zelo. Zelo de pai, zelo de mãe, zelo de família. Essa menina de 13 anos, voltando para a casa do baile funk, passou por um estupro coletivo. 5 homens, salvo engano, do 3º Comando Puro, estupraram a menina. 13 anos. Isso não é terrorismo? Isso não é colocar terror na vida dos moradores da comunidade, que não podem, né, sair às ruas? É certo, essa menina estava no baile funk, não era hora nem lugar. Tudo bem, eu entendo. Mas eu só estou tentando mostrar qual é a dificuldade no Brasil de se reconhecer quem pratica terrorismo como grupo terrorista. Só para o Marco Rubio não entrar aqui? Tá, mas voltando. Nós vivemos num narcoestado.
E veja, vou fazer a diferença aqui, que outro dia aprendi com um especialista em segurança pública para a gente entender. Quando a gente fala, por exemplo, das facções no Rio, é um método diferente do método aplicado da facção paulista. Por quê? Porque no Rio é território. No Rio é território. A facção A precisa comandar o morro tal. A facção B precisa comandar a comunidade tal. E aí eles vão comandando territórios. E por isso a grande confusão no Rio de Janeiro, com tiros, fuzil, guerra, aquela coisa toda, aquela loucura. Por quê? Eles precisam de território. É um jeito diferente de impor, né, o poder, a força daquela facção, daquela milícia. É por área. No estado de São Paulo, não. No estado de São Paulo, você pode estar numa reunião de negócio e na mesa ter alguém faccionado. E você não tem ideia. Você pode estar numa reunião com entes públicos. Você pode estar numa reunião com alguém da Câmara Municipal da tua cidade, da Prefeitura da tua cidade, do Ministério Público, da Magistratura, da Polícia. A gente pode estar hoje em qualquer nível de conversa pública, com ente público ou não. Por exemplo, nesse caso aí, o Lewandowski, ele sabe com quem ele lidou, ou ficou sabendo depois, benefício da dúvida, né? Mas veja, nós estamos hoje com um Estado absolutamente aparelhado. Absolutamente aparelhado. E quando a gente ouve uma notícia como essa, a gente vai tendo certeza de que isso realmente é um fato. Nós vivemos num narco-estado hoje, né? Que vai tomando conta, está no posto de combustível, está na usina de álcool, aí vai tomando, está na Faria Lima, está nas fintechs, está onde você põe o seu dinheiro achando que está fazendo um ótimo negócio e os caras estão usando do seu dinheiro para lá não sei o quê. Então, nós precisamos começar a perceber o que Bukele, olha, fazia tempo que eu não falava o nome de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, conseguiu fazer por lá. Porque nós estamos aqui num movimento absolutamente contrário, no sentido contrário. Quando tem as operações no Rio, os caras estão lá na base do negócio, na base dessa pirâmide construída pelo narco dentro de uma estrutura como a do Rio. É a base. O cara que vende, o cara que está com fuzil, o cara que está lá para colocar o morteiro para o ar enquanto a polícia está chegando, isso é a base do negócio. No alto dessa pirâmide, o cara veste gravata, camisas maravilhosamente bem alinhadas, ternos importados, sapatos de 10 pau o par. Esses caras usam isso. E esses caras, esses comandam tudo. É por isso que eu insisto em dizer que no Brasil, o colarinho branco, a gravata, o terno e a gravata chegaram antes do crime organizado. Esses organizaram o crime. E Nayib Bukele foi aí. Foi no topo dessa pirâmide, dessas organizações, lá num estado, num país com 7 milhões de habitantes, como é El Salvador, eram 3 pandirras, gangues, 3 facções. E o Bukele entendeu, amigo, eu tenho que ir por cima, porque não adianta eu pegar o cara que está ali na esquina, o cara que está mandando o recado que a polícia está chegando, aquele que toma conta da entrada da comunidade. Isso aí, desculpa, isso aí morre um, põe o outro. Agora, e a cúpula? Como se alimenta, né? Quem faz com que ela tenha a segurança de que nada vai acontecer? É um ministro da Justiça e Segurança Pública? É quem comanda uma Polícia Federal? É quem comanda PRF? Não sei. Então nós precisávamos encontrar o caminho para chegar no topo da pirâmide. Ao Lewandowski, o benefício da dúvida. Só mais uma questão. Quem ganha 46 mil reais por mês, salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal, tem encontrado facilidade essa turma, né, de comprar casas de 12 milhões, 9 milhões, tem encontrado uma facilidade, né? Eu queria saber, eu já assisti The Chosen, adoro The Chosen, né, a história de Cristo, tal, seus apóstolos, eu adoro a multiplicação dos pães, dos peixes, eu adoro, né, ali no sermão, adoro, aquilo é coisa linda de se ver, mas eu queria saber como se multiplica dinheiro assim. Eu queria saber, né? O cara ganha 46 e com uma facilidade única ele consegue comprar uma casa de 9 milhões. 9 milhões. E eu não vi falar de financiamento da Caixa, né? Eu não vi, né? Não vi.
Triste, né? O Brasil está nesse ponto. Pois é, às vezes eu fico pensando, né, que talvez eu deveria ter feito um curso de direito e um concurso para juiz e quem sabe entrar ali em Brasília como juiz em alguma das autarquias ali, né? Porque realmente, pessoal, todo dia você vê aí um ministro comprando um imóvel de 9 milhões, o Barroso com outro de 22 milhões em Miami, o Alexandre de Moraes comprando um outro também cerca de 12 ou 15 milhões em Brasília. E aí o escritório da esposa do Moraes recebe aí um cheque, né, um Pix de 130 milhões. Ou seja, pessoal, nesse país o melhor negócio que existe é ser juiz, né? Juiz de direito. Será que todos os juízes de todo o Brasil compram casas de 9 milhões, 22 milhões, 15 milhões, 10 milhões em Brasília? É uma facilidade. Se você tem alguém na família aí que é advogado ou juiz, coloque aqui nos comentários se ele está nadando no dinheiro. Porque o que nós vemos ali em Brasília parece que se repete no Brasil inteiro, né? Porque o Lula, né, ele é um cara assim que ele quer o melhor para todos, né? O socialismo prega que todos têm que ser iguais, né? Todos são iguais. Então, se os ministros ali em Brasília compram casa de 9, de 15, de 22 milhões, então os outros juízes também, aqueles que estão lá no norte do país, aqueles que estão lá no sul, também vão comprar também esse tipo de casa, porque eles têm muito dinheiro, né? É a melhor profissão que existe, né? A primeira melhor profissão que existe é metalúrgico, porque se você perde um dedo, você pode virar presidente. A segunda melhor profissão é juiz de direito aí, né? Você faz o curso de direito, se torna advogado, e aí se você entrar para um dos tribunais, principalmente ali em Brasília, a sua vida, do seu filho, dos seus netos está feita, né? Um grande absurdo, pessoal, uma vergonha que acontece ali em Brasília. Todo dia um rombo, todo dia um escândalo, todo dia a gente fica descobrindo algo novo que a gente não sabia, envolvendo bancos, envolvendo casas, envolvendo até o PCC, né? Por exemplo, aquele resort lá que o Dias Toffoli tem participação, outros falam que ele não tem nada a ver com isso e outros falam que é dele. Pois é, cota daquele resort ali foi vendida para um moço que era também investigado com lavagem de dinheiro do PCC. Então, pessoal, na verdade, se o judiciário desse país está todo contaminado, né? Se as altas cortes nós não podemos mais confiar nelas, então, o que nós vamos confiar, né? É por isso que tem grandes empresas aí, multinacionais, que estão saindo do Brasil, como, por exemplo, acabou de sair agora a FedEx, né? FedEx do Brasil não opera mais aqui, só encomendas internacionais. Por quê? Porque eles alegaram alta taxa de impostos e uma burocracia gigantesca, que ninguém entende os impostos desse país. Inclusive, se você perguntar para o seu contador de impostos ali, né, contador financeiro, como que é essa reforma tributária? Ele não sabe te responder. Ele fala assim, não, nós estamos vendo ainda, vai ser progressivo, ele vai te dar uma volta assim e não vai te responder. Por exemplo, se você tem um imóvel, né, de repente você tem imóvel de aluguel, você tem casa própria, você tem imóveis alugados, sabe o que acontece? Vai mudar agora as regras, já mudou. E aí você vai pagar mais imposto sobre o imóvel que é alugado, o imóvel que é próprio. Só que ainda ninguém sabe qual que é esse imposto, quanto que vai ser, como que vai ser, não sabe. Só sabe que vai aumentar a carga. Isso aí nós já sabemos, né? Como diz o outro lá. Agora, a questão é o seguinte, pessoal. Eu queria mesmo que essa CPMI acontecesse e que ela revelasse alguma coisa. Por quê? A CPMI do INSS está acontecendo lá e tal, e tá aquela água morna, né? Uma água de salsicha, como se diz, né? Que não vale de nada, não serve para nada. Por quê? Quantas pessoas foram presas na CPMI do INSS? Quantas pessoas foram presas na CPMI, as outras que teve lá para trás? Não, pessoal. Aqueles que são presos são apenas os de direita, né? Que querem criticar o sistema. Se você criticar o sistema, você é preso por crime de opinião. Agora, se você tiver envolvimento com bancos que distribuem aí milhões, se não bilhões, de velhinhos e aposentados, aí você não tem problema nenhum, vai dar tudo certo para você. É assim que funciona. O Brasil está virado de cabeça para baixo, na verdade,
Daqui a pouco você vai sair na rua, você vai ver o poste fazendo xixi no cachorro e não o cachorro no poste, porque as coisas estão viradas ao contrário. E isso aí, na verdade, eu até falei aqui há uns 2 dias atrás que aquela caminhada que teve do Nicolas Ferreira foi muito bom, foi muito legal, mas parou por aí, já tem 15 dias e o povo já esfriou e já ninguém está falando mais nada. E aí, o que acontece? Esse ano, pessoal, ano eleitoral, podem ter certeza, o sistema não quer Flávio Bolsonaro e vai fazer de tudo para que ele não chegue lá. E quando eu falo de tudo, nós estamos falando também de censura nas redes sociais, nós estamos falando também de bloquear os meios de comunicação que criticam o próprio sistema. É proibido ter opinião nesse país, é proibido. Porque se você falar, dependendo de quem que você falar, você vai ser calado, mais cedo ou mais tarde, né? Agora, a mídia, né, por tanto tempo se omitiu com respeito a essas coisas, agora que eles estão vendo que está sobrando para cima deles, da Globo, né, da CNN, né, do SBT News, agora a Malu Gaspar resolveu falar, né, resolveu fazer críticas, aí, resolveu atacar, e já é a terceira que ela manda direto aí uma após a outra, e daqui a pouco ela vai precisar andar com seguranças aí, porque realmente ela está mexendo aí no vespeiro. Olha só, pessoal, eu não dou nem uma semana, um mês, para eles abafarem esse caso aí e a Malu Gaspar vai desaparecer do mapa. Você não vai ver mais falar sobre ela. É assim que acontece. Quando a pessoa começa a se meter em coisas que são graúdas, de gente grande, eles dão um jeito de abafar. Vai acontecer. Aguarde e confie, vocês vão ver. Daqui a pouco ninguém vai ouvir falar mais de Malu Gaspar. A Globo demite, ela some no mapa e cai no esquecimento. Porque, na verdade, nesse país não se pode mais fazer um jornalismo realmente ético e direito, que relata fatos, mas que não é militante nem da direita nem da esquerda, mas que relata fatos. Esse é o real jornalismo. Olha só, nós vamos ficando por aqui. Você pode se inscrever aqui, que é totalmente gratuito. Você sabia que pouco mais da metade das pessoas que assistem o nosso canal nem são inscritas no canal? Você imagina isso? Porque alguns acham que vai ter que pagar alguma coisa. Não, não vai ter que pagar, mas você ganha algo. O que que você ganha? Quando a gente lança um vídeo aqui, a primeira pessoa que recebe são os inscritos. Então, se você se inscrever aqui embaixo, ó, tem um botão, você vai ser um dos primeiros a se inscrever. E outra coisa, do lado do botão de se inscrever tem o botão de curtir, para você dar uma joinha, e do lado do botão de joinha tem uma setinha. Essa seta é uma seta mágica. Se você clicar nela, faz aí para você ver. Você vai abrir uma outra janela e ali você pode mandar este vídeo que você está assistindo para o grupo do WhatsApp, para o grupo da família, para o grupo do Facebook, para quem gosta de você, para quem não gosta, para quem gosta do Lula, para quem gosta do Bolsonaro. Então compartilha esse vídeo, é o que eu te peço para você nos ajudar aí, vai estar ajudando e muito a divulgar essas denúncias e essas coisas que estão acontecendo ali em Brasília, tá bom? Então faça a sua parte, compartilha e tamo junto.